É muito comum pacientes que estão buscando mudar o estilo de vida, seja para perder peso, seja para ganhar massa muscular, é muito comum que eles busquem a suplementação, seja por meio dos verdadeiros suplementos, né, o whey protein é o maior exemplo, mas também por meio da creatina, por meio de multivitamínicos e N outros produtos. Então hoje eu vou trazer para vocês os principais produtos, o que eles fazem, quanto mais ou menos eles custam, para quem eles são indicados, e aí a gente vai falar de creatina, vai falar de multivitamínico, vai falar de cafeína, de pré-treino, de whey protein, a gente vai falar de tudo isso no vídeo de hoje. Então sem mais enrolação, meu nome é Matheus Arcanjo, eu sou estudante de medicina e tô aqui para falar com vocês hoje sobre a suplementação para auxiliar no ganho de massa muscular ou na perda de peso. Bom, vamos começar com o mais comum, que é o whey protein. Existe um mito, né? Muita gente acha que porque vai usar essa suplementação, seja com whey protein, seja com creatina ou outros produtos, que você vai treinar, você vai ficar grande e você, quando parar de treinar, você perde tudo muito rápido. Falam que é bomba, que brocha, que isso, que aquilo. Enfim, são muitos mitos e hoje eu vou desmistificar tudo para vocês, a começar com o whey protein. Gente, o whey protein nada mais é do que uma refeição pronta. Isso aqui é o whey protein. Quando você pega aqui a tabela nutricional, ele vai mostrar para vocês aqui valor energético, que é o quanto ele vai te engordar, quantas calorias ele tem, e geralmente é um percentual, é um valor muito baixo, né? Geralmente porque ele não tem muita gordura, não tem muito açúcar, a não ser aqueles que são hipercalóricos, que são diferentes. A gente tá falando de whey protein tradicional, tá? O whey protein, que é a proteína extraída do soro do leite. Então, basicamente, o que tem aqui dentro? Proteína. Isso aqui é um whey protein 80%, ou seja, isso aqui tem 1 kg, desses 1 kg, 800 gramas é pura proteína. E os outros 200 gramas, Matheus, o que são? Aí a gente tem açúcar, tem algumas vitaminas que eles acrescentam, enfim, aí depende do whey protein que você está comprando. Mas vamos lá, aqui a gente tem 127 quilocalorias por porção. Esse aqui rende cerca de 30 porções, ou seja, 30 refeições com 127 calorias cada uma. E aí dentro dessa porção, que tem cerca de 30 gramas, 127 calorias, nós temos 23 gramas de proteína. É uma refeição muito concentrada em proteína, com pouquíssimo, quase nada, gordura. Qual que é a função do whey protein? Você prepara ele, pode ser com água, pode ser com leite, depende do gosto do paciente, e você toma e ele vale por uma refeição. Ele foi feito para substituir um almoço, por exemplo? Não, você tem que manter a sua alimentação regular. Você tem que comer comida. Aquilo ali que eu mostrei para vocês, uma dose de whey protein, é muito pouco perto do que uma pessoa deve consumir no dia todo. Mas a ideia é substituir uma das refeições por uma dose de whey protein. Seja, por exemplo, um lanche da tarde, ou um lanche da manhã, ou até um pré-treino, um pós-treino, porque é uma refeição muito saudável, porque tem muita proteína, pouca gordura, pouco açúcar. Diferente dos hipercalóricos, tá? O que é o hipercalórico? É como se fosse um whey protein, muitas vezes é até proteína extraída do soro do leite mesmo, só que com muito açúcar. Eles têm uma quantidade de caloria por dose muito maior. Ele é realmente feito para quem tá procurando ganhar massa muscular. O que eu tô falando aqui é o whey protein, o basicão, com poucas calorias, com pouco açúcar, muita proteína. Quando você tá, por exemplo, no seu café da manhã, você arruma um pão, você arruma um ovo mexido, coloca dentro do pão. O pão, ele tem açúcar, o pão tem gordura. O ovo, ele tem muita proteína. Então você fez uma refeição ali. Quando você vai no almoço, você arruma arroz, feijão, que tem proteína, tem fibra, e você coloca, por exemplo, um pedaço de frango, um pedaço de carne, que tem proteína, que tem gordura. Arruma uma saladinha para ter um pouco mais de fibra, para ter algumas vitaminas, alguns minerais, enfim. Você monta uma refeição completa. Quando você toma uma dose de whey protein, você tem todos os aminoácidos essenciais, não essenciais, você tem vitaminas, você tem proteínas, tudo concentrado naquele shakezinho, naquela quantidade de conteúdo. E aí você toma ele como uma das suas refeições, seja como um jantar, seja como um pré-treino, seja como um lanche da tarde. Não deve se usar o whey protein para substituir todas as suas refeições. 1, 2 doses no máximo por dia é o suficiente para quem está começando agora na academia, mantendo, claro, uma alimentação regular. Mas o whey protein não vai fazer você ficar forte, o whey protein não vai fazer você ter um melhor desempenho no treino, não. O whey protein é uma refeição, é simplesmente isso. Matheus, eu tô querendo ir para academia, mas eu não quero gastar dinheiro com whey protein porque eu vi que tá muito caro, eu vou conseguir os resultados? Vai, tranquilamente, basta se alimentar corretamente. Na verdade, tudo que eu vou trazer aqui nesse vídeo são suplementações. São coisas extras para quem já está fazendo tudo certo e quer aumentar o desempenho, quer aumentar a velocidade para alcançar os resultados. Eles não são essenciais. Você consegue, sem o uso da suplementação, apenas com hábitos saudáveis, alcançar
tudo que você precisa. Precisa de um shape, precisa perder peso, você alcança com hábitos saudáveis sem suplementação. Agora, o contrário não acontece. Se você não tiver hábitos saudáveis e tentar ganhar massa, tentar alcançar seus objetivos só com a suplementação, você não vai conseguir. A suplementação é, vamos supor, 5%, talvez menos, do seu desempenho total. Lógico que, para quem é atleta, para quem já está buscando alto rendimento, a suplementação torna-se essencial, porque esses 5% a mais de desempenho fazem muita diferença quando a gente está lidando com essa pequena parcela da população. Se você é só uma pessoa que está buscando perder peso, se você é só uma pessoa que está se sentindo muito magra e quer aumentar um pouco a massa muscular para ficar com um físico mais bonito, você não precisa da suplementação. Lógico que se conseguir, agregada a mudança de hábitos, a hábitos saudáveis, melhor dos mundos. E o que é o Whey Protein? Uma alimentação, uma refeição, apenas uma refeição saudável, com bastante proteína, essencial para quem quer construir massa muscular e tem poucas calorias, essencial para quem quer perder peso. Matheus, mas você falou que a proteína dele é extraída do soro do leite. Se eu tiver intolerância à lactose, eu posso tomar? Você pode, desde que você faça o uso da lactase, né, aquela pirulazinha, porém, não é recomendado. Evita ficar consumindo leite se você tiver intolerância à lactose. Existem outros whey proteins, como por exemplo o whey protein que tem a proteína extraída da soja, ou outros produtos como por exemplo a própria albumina, produtos que são feitos para pessoas que têm intolerância à lactose. Ou às vezes a pessoa que não tem intolerância à lactose, mas opta por não ingerir produtos de origem animal, ou simplesmente não gosta de leite, tem preconceito com leite, não quer tomar. Existem outras alternativas que têm a mesma função do whey protein. Questão de valores, muitas vezes são mais caras, com exceção da albumina, que eu sei que ela é mais barata do que o whey protein tradicional, mas também em questão de sabor, geralmente eles não são tão gostosos, a maioria das pessoas não se adapta muito bem a eles. E os tipos de whey protein, Matheus, o que eu posso comprar? Você tem o whey protein concentrado, você tem o whey protein isolado. Qual que é a diferença? O isolado ele vai ter uma quantidade maior de proteína, uma quantidade menor de carboidratos e, de modo geral, é até mais saudável, porém também é mais caro. Essa diferença na concentração de proteína por dose, ela é muito mais relevante para quem é atleta, para quem já está buscando um alto desempenho, do que para a maioria das pessoas. Então, se você não tem intolerância à lactose, não tem problema em tomar proteína extraída do soro do leite, pode ir no whey protein tradicional, de uma marca boa. Eu tô usando aqui o da Growth, mostrei para vocês, é uma marca excelente. Mas tem outras, tem Max Titanium, Natural Pharma, Dark Lab, tem várias marcas grandes. Dá uma pesquisada e fica à vontade para comprar o que tiver de acordo com o seu bolso, com a sua demanda, o que você achar mais gostoso, vai do seu gosto. E a creatina, Matheus? Todo mundo fala muito da creatina. Qual que é a função dela? Bom, a creatina, até mais do que o whey protein, ela é amplamente aceita. Todo mundo deveria tomar creatina, pelo menos é o que dizem. Vamos por partes. Qual que é a função da creatina? Tá, especificamente, ela aumenta o seu desempenho. Como que ela faz isso? O seu músculo, o seu corpo, na verdade, de modo geral, ele precisa de energia. Essa energia, ela vem para sua célula na forma de ATP, adenosina de tri-3-fosfato, fósforos. Então é uma molécula com 3 moléculas de fósforo agregadas a ela. Quando o seu corpo utiliza essa moeda energética, ele cai para ADP, adenosina de difosfato, 2 fósforos. E, consequentemente, depois vira AMP, adenosina de monofosfato, apenas um fósforo. Então você entende que o átomo de fósforo aqui, ele entra como uma moeda energética mesmo. Quando você tem creatina no seu músculo, o que ele faz? Você tem ali uma ATP, 3 fósforo, né? Trifosfato. Você consumiu uma molécula de fósforo, você ficou com ADP. O que a creatina faz? Ela pega fósforo e joga para essa molécula de novo, e ela volta a ser um ATP. Ela volta a te fornecer energia de forma mais eficiente. Então não pense que a creatina te engorda. Creatina, eu vou pegar para vocês. Creatina é isso aqui, ó. É um pozinho branco, sem sabor, não tem nada demais. Até fiquei decepcionado a vez que eu tomei, que eu achei que ia ser super gostoso. Não tem gosto de nada. Olha o valor energético disso. É zero. Ele não tem caloria nenhuma. Matheus, se não tem caloria, como que ele fornece energia? Desse jeito que eu falei. Ele pega fósforo que já tem no seu corpo e volta para a molécula. Ele não agrega energia em nada. O que ele faz é pegar o que já tem no seu corpo, voltar para a molécula energética e, para fazer isso, ele puxa água, ele precisa da molécula de água. Já que ela está atuando dentro do seu músculo e precisa de água, você entende que ela puxa
água para dentro do seu músculo. Isso acontece? Sim, acontece. Você vai ter uma retenção hídrica, um acúmulo de água intramuscular dentro do seu músculo. Isso é bom, Matheus? Sim, é muito bacana, porque aumenta o volume muscular. Além de células, o seu músculo ele tem glicogênio, que é uma molécula energética, ele também tem água. Então, um aumento na quantidade de água, um aumento na quantidade de glicogênio, um aumento no tamanho das suas células musculares, tudo isso faz com que o seu músculo fique maior. E isso é amplamente conhecido como aesthetic. Então, a creatina, sim, deixa a pessoa maior. E muitas vezes o paciente que está fazendo uso da creatina, ele sente, ele percebe esse aumento de volume corporal. Muitas vezes a roupa fica um pouco mais apertada e geralmente o peso na balança aumenta. Mas isso não quer dizer que você está engordando. Como eu disse no nosso último vídeo, engordar é ganhar gordura. Você não ganhou gordura, você aumentou a retenção hídrica dentro do músculo. Você aumentou o seu volume muscular. Então teve um aumento de peso de forma boa, de forma estética, uma forma eficiente, que foi aumento muscular. Mas infelizmente eu percebo que muitos dos influencers, eles vendem a creatina para vocês como se fosse algo milagroso, algo essencial. Então eu vou falar aqui alguns pontos negativos da creatina, lembrando que é uma coisa boa, amplamente aceita e você pode comprar. Mas atenção ao que eu vou falar agora. Primeiro, creatina, o ganho que ela tem, todos esses ganhos é verdade. Ah, faz bem para isso, faz bem para aquilo. Vou colocar uma lista aqui para vocês. Faz bem? Faz bem. Porém, o ganho é muito pouco. Volta naquilo que eu falei do whey protein isolado para o concentrado. Faz muita diferença, a diferença é muito pouca. Mas essa diferença é muito relevante para quem é atleta, para quem está buscando o alto desempenho, onde 1%, 2% fazem toda a diferença. Se você não é alguém que está buscando alto desempenho, talvez a creatina não faça muita diferença para você. Se você é um paciente que está começando aí na academia, eu diria que é mais relevante para você o whey protein do que a creatina, porque o whey protein ele vai estar relacionado a uma alimentação melhor, que vai te dar muito mais resultado do que só a creatina. Segunda coisa, sobrecarga renal. Creatina deve ser tomada todo dia. Você vai todo dia tomar uma dose de acordo com o seu peso. Fica na volta ali de 3 gramas, mais ou menos, por volta de 3 gramas. Mas você pode fazer um cálculo certinho. A creatina está relacionada com um composto chamado creatinina, que é diretamente relacionado com a metabolização e excreção renal. Então ela sobrecarrega o seu rim. Faz mal, Matheus? Não, se você beber uma quantidade adequada de água. Eu também falei sobre esse cálculo da quantidade adequada de ingestão de água no vídeo anterior, mas eu vou passar para vocês de 35 ml por quilo a 50 ml por quilo, dependendo da quantidade de exercício que você está praticando por dia. Beba a quantidade adequada de água, que a creatina não vai fazer problema nenhum para o seu rim. Mas se você jogar uma hiperdose de creatina, ficar tomando 10, 15, 20 gramas de creatina por dia, não tem rim no mundo que aguenta, você vai passar mal, a não ser que você seja um atleta, alguém específico que já está acostumado. De modo geral, para a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo, quantidades adequadas de creatina, 3 a 5 gramas no máximo por dia, com a quantidade adequada de ingestão de água. Não vai ter problema. Ou pelo menos não é para ter. Se você tem algum problema renal comprovado, é um nefropata ou qualquer coisa do tipo, fale com o seu médico antes de iniciar a ingestão de creatina. Mas de modo geral, ela é muito segura e muito benéfica. Só lembra que o ganho não é nada de outro mundo. E um outro detalhe que eu acho relevante lembrar da creatina é que teve um estudo recentemente, eu vou ver se eu consigo e coloco eles aqui para vocês. Mas é um estudo muito bem feito. Nós temos vários estudos muito bem feitos que mostraram que a creatina tem eficiência. Sim, tivemos outros estudos também que mostraram que ela não tinha eficiência, mas eram estudos muito enviesados, estudos não muito bons. Mas teve um estudo que foi muito bem feito, tudo dentro das normas, com uma boa quantidade de amostra, tudo certinho, e que mostrou que a creatina não teve um efeito em cima das pessoas. Eles colocam uma população que é placebo, que está tomando algo que não é creatina, é como se não estivesse tomando nada, e a outra população tomando creatina. A diferença de desempenho, de ganhos e tal, não houve, né? Foi zero. Então, percebeu-se que a creatina não demonstrou nenhum tipo de ganho para esse estudo aqui. De novo, foi um estudo muito bem feito, é um estudo recente, que mostrou uma ineficiência da creatina. Isso quer dizer que a creatina não tem efeito? Não, não é isso que quer dizer. Quer dizer que ela pode não ter. Lembre-se que nós já tivemos vários estudos antes que mostraram a eficácia da creatina. Só que esse último estudo também não pode ser ignorado. Então, a partir daqui,
provavelmente haverão novos estudos e a gente tem que analisar com mais cuidado se ela de fato tem eficiência. Lembra do que eu disse, é uma eficácia pequena, que faz mais diferença para quem realmente está lá em cima buscando o primeiro lugar. E você, Matheus, sendo um médico atendendo, você passaria a creatina? Você diria que ela é essencial para alguém que está buscando perder peso? De forma alguma. Eu não acho que ela seja essencial. Na verdade, eu nem passaria de primeira linha. Eu diria para a pessoa começar com a mudança de hábitos, testar o whey protein e algumas outras coisas que eu vou falar aqui antes mesmo de entrar na creatina. Isso é só uma opinião. Eu não estou dizendo que é certo ou errado. É só a minha opinião com base na minha experiência como estudante de medicina. E a arginina, que o pessoal tanto fala? Qual que é a função dela? Bom, temos aqui o produto que é a arginina. Ela nada mais é do que um aminoácido relacionado à vasodilatação. É precursor do óxido nítrico, né? E aí, o que isso significa? Vasodilatação, já fiz um vídeo completo aqui sobre o sistema circulatório, expliquei todos esses termos, o que acontece, vocês podem assistir clicando aqui. Vasodilatação nada mais é do que o aumento do calibre do vaso sanguíneo. Você aumenta, é como se você mandasse mais sangue para aquele lugar, porque o vaso sanguíneo ficou maior. Mandando mais sangue, você aumenta a quantidade de energia, você aumenta o desempenho. Mas e aí, você tomar uma suplementação de arginina faz tanta diferença assim? Bom, aí depende do paciente. Tem pessoas que respondem muito bem à arginina, tem pessoas que não veem diferença nenhuma. Tem algum efeito colateral? Sim, a arginina em muitos pacientes causa enjoo, náusea, aquela vontade de vomitar. E aí uma ideia é você não tomar ela isoladamente. Você toma ela junto com algum alimento, depois de algum pré-treino, algo do tipo, porque ela deve ser tomada realmente antes do treino, mas evite tomá-la sozinha, isoladamente. Mas tem paciente que prefere não fazer assim porque diz que tem problema com a absorção, né? Não vai absorver completamente a quantidade de arginina. Cabe o estudo, mas de modo geral, para quem está passando por enjoo ao tomar arginina, eu recomendo tomar junto com uma refeição de pré-treino, para não ficar ela sozinha no estômago. Se tiver essa diferença de absorção, é algo muito pouco, basicamente irrelevante. Mas de modo geral, a função é essa: conversão em óxido nítrico para fazer vasodilatação e aí propiciar que você tenha um resultado maior, um desempenho maior no seu treino. Se você é uma pessoa que costuma fazer 15 repetições, você vai conseguir fazer, vamos supor, 16, 17, porque você está com uma vasodilatação, você está conseguindo mandar um suprimento maior de sangue para o seu corpo. Você está acostumado a treinar por 60 minutos, talvez agora você consiga treinar tranquilo uns 70, 80 minutos. E no fim do mês, tem sim uma diferença considerável. O mesmo vale para a creatina, é o mesmo efeito, só que com causas diferentes. A creatina ela aumenta a sua quantidade de ATP, a arginina faz uma vasodilatação, promove uma quantidade maior de sangue chegando ao seu músculo. O ponto positivo da arginina é que ela melhora o desempenho até mesmo em exercícios aeróbicos, corrida, luta, esportes de modo geral que demandam mais cardio. Porém, a maioria dos estudos da arginina mostram que ela tem pouco ou nenhum ganho de hipertrofia. Ela não está relacionada à hipertrofia, ela está relacionada a uma melhora no fluxo sanguíneo que pode ser usado para um treino mais eficiente, um treino mais extenso, um treino mais pesado. Mas a arginina por si só não causa hipertrofia. Qual a dosagem de arginina que você recomenda que eu tome, Matheus? De 3 a 6 gramas por dia. Lembra que eu falei que ela causa desconforto gastrointestinal? Ela pode causar náusea, pode causar enjoo. O que você vai fazer? Você pode fracionar essas 3 a 6 gramas. Digamos que você quer tomar 5 gramas de arginina num dia. Toma 3 gramas antes do treino, 2 gramas após o treino, entendeu? Fraciona um pouco isso daí para evitar essa sensação de enjoo. E a cafeína, Matheus? Bom, cafeína, que também vai ser usado como pré-treino, você vai ver muitos lugares que vendem o pré-treino. Geralmente essas suplementações eu compro na Growth, então não é que eu estou sendo patrocinado não, é que é o que eu conheço. Na Growth eles vendem um pré-treino que é o Raze. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, até porque eu não acho muito necessário para o meu treino o uso de pré-treinos assim que são com cafeína. Matheus, então aqueles pré-treinos eles são todos só cafeína? Não. Existe uma diferença entre você comprar cafeína e comprar o pré-treino. Ambos têm cafeína, só que quando você compra cafeína, ele tem geralmente uma concentração maior de cafeína, porque ele é só cafeína. Já o pré-treino, ele pode ter uma quantidade menor de cafeína, mas ele também tem outras coisas, algumas vitaminas, alguns aminoácidos, que estão relacionados também ao aumento da frequência cardíaca. A ideia dele é te manter acordado, a ideia dele é te manter disposto para um treino mais eficiente. Cafeína engorda? Não, não engorda. Cafeína melhora o seu treino? Pode sim melhorar seu treino. Por quê? Ela acelera seu batimento cardíaco.
ela faz você ter mais disposição. Consequentemente, você pode treinar melhor. Porém, se você é um paciente que tem problemas cardíacos ou tendências familiares para ter problemas cardiovasculares, não se deve ser utilizado cafeína, pelo menos não sem uma recomendação médica, sem um acompanhamento médico adequado. A cafeína, e o mesmo vale para esses pré-treinos, o Raze que eu comentei aí, ou de outras marcas, eles têm 2 pontos muito positivos. O primeiro, eles vão ser muito eficientes para exercícios de modo geral, principalmente para aeróbicos. Corrida, luta, esportes que exigem muito do cardio, de novo. Para essas coisas, a cafeína é muito eficiente, ela é muito boa. E o outro ponto positivo é que ela é termogênica, ou seja, ela aumenta o seu metabolismo, ela acelera o seu metabolismo. Consequentemente, você queima mais calorias. Isso é muito bom para quem está querendo emagrecer. Você recomendaria cafeína para um paciente que está começando agora na academia? Sim, eu recomendaria principalmente o pré-treino, porém com acompanhamento médico. Nunca sem o acompanhamento médico, porque às vezes você tem um problema cardiovascular e não sabe. Às vezes você não responde bem à cafeína e não sabe. Então, evite fazer o uso por conta própria. Você pode comprar na farmácia sem prescrição médica? Pode. Eu recomendo que você faça isso? De forma alguma. Ah, Matheus, mas eu vi que o influencer X, o influencer Y, às vezes o pessoal da própria Growth ou da Max Titanium ou de sei lá o quê, falaram que eu posso comprar à vontade. É lógico que eles vão falar isso, né? Eles estão te vendendo suplemento. Eu não sou patrocinado. Eu tô aqui como estudante da área da saúde para falar para vocês, façam com cuidado, com acompanhamento, de forma madura, de forma responsável. E aí sim esse uso pode ser benéfico para vocês. Ah, mas se eu não tenho problema cardíaco, eu já sei, já fiz os exames, eu tô bem, eu vou ficar comprando por conta própria porque não tem problema nenhum. Calma. Tem outros problemas também relacionados ao uso da cafeína. Vou trazer 2 aqui para vocês. Primeiro, ele gera resistência. Ou seja, digamos que você comece tomando 1 grama. Então você vai ficar 1 mês, 2 meses tomando 1 grama de cafeína. Só que aí, depois de 2, 3, 6 meses, o seu corpo ele se adapta àquele padrão de cafeína. Ou seja, quando você jogar 1 grama de cafeína para ele, não vai fazer o mesmo efeito. E aí você tem que aumentar. Joga agora 2 gramas de cafeína. Poxa, legal, tá respondendo bem. Depois de mais 6 meses, já tem que jogar para 3, 4 gramas de cafeína. Até chegar no ponto onde você vai precisar de uma dose muito alta, que pode sim te causar problemas sérios, e aí você não vai responder mais bem à cafeína. Então, muito cuidado com o uso da cafeína, principalmente por questão de resistência. É só isso? Não. Segundo problema, ela está relacionada com o aumento da frequência cardíaca. E ela também vai estar relacionado a aumento da ansiedade, dificuldade para dormir, porque ela te mantém acordado, ela mantém o seu sistema simpático muito ativo. E aí você vai ver aqueles pacientes que estão com insônia, que estão com ansiedade, que estão com palpitações, pacientes que não estão bem por conta do uso da cafeína. E aí é necessário fazer aquele desmame. E isso tem gente que fica maluca, porque é como se estivesse viciado com uma droga mesmo. Então, muito cuidado com o uso crônico de cafeína por conta da resistência e por conta desses problemas psicoemocionais que eu passei para vocês. Como que se deve usar a cafeína então, Matheus? Primeiro, acompanhamento médico, ver se você pode, ver se ele te recomenda. Beleza, tudo certinho, você não tem problema, o médico falou que pode usar. De 3 a 6 gramas, mais ou menos, por dia, e você deve tomar de 30 a 60 minutos antes do treino. Evite tomar até 6 horas antes de dormir. Se você treina à noite, então pode tomar a cafeína pela manhã ou lá pela parte da tarde, no máximo até 6 horas antes de dormir, porque senão vai atrapalhar o seu sono. Ah, Matheus, eu durmo bem mesmo tomando cafeína à noite. Você acha que dorme bem. O seu corpo, ele tá respondendo a essa cafeína de um jeito ou de outro. Então, de todo jeito, evite. Não é porque você não consegue dormir, é porque o seu corpo não vai passar por todo o processo de reparação de forma adequada. O seu sono, por mais que tenha 8 horas, ele não está tendo o desempenho de sono esperado para quem dormiu 8 horas. Ele está tendo o desempenho de alguém que dormiu 4 horas, entendeu? Algo desse tipo. Então, cafeína você toma durante o dia. Se você treina à noite, pode tomar bem antes do seu treino. Mas ela deve ser tomada sim antes de ir para o treino, porque a ideia dela é deixar você mais ativo para ter um desempenho melhor. E aí nós temos outras suplementações, como por exemplo os multivitamínicos. Qual que é o problema dos multivitamínicos? Primeiro, muitos deles não são balanceados. Imagine o seguinte, você tem a vitamina X e você tem o mineral Y. Para que você tenha uma boa absorção dessa vitamina X, você precisa de uma boa quantidade do mineral Y. Se você aumenta a vitamina X sem aumentar o mineral Y, o que vai acontecer?
você não vai absorver. Essa vitamina ela vai simplesmente sobrecarregar os seus rins, porque sim, vitaminas sobrecarregam rins e muitas vezes até o fígado. Então o que você precisa? De um suplemento vitamínico que venha com a vitamina X e com o mineral Y, porque tem que estar tudo em perfeito equilíbrio. Outra coisa, vitaminas do complexo ADEC, ou seja, vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K, elas são lipossolúveis. Elas precisam de lipídio, precisam de gordura para serem absorvidas. E para isso, os multivitamínicos que têm vitamina do complexo ADEC, ela tem que ter uma camadinha meio serosa. Você pega assim na mão ó, e vê que ela fica meio oleosa. Por quê? Tem que ter essa camadinha de gordura para que a vitamina seja absorvida. Se eles colocarem vitamina A, D, E, K, sem colocar essa cápsulazinha de gordura e você acabar ingerindo em jejum, você vai ter desconforto gastrointestinal, porque o seu corpo quer absorver, mas não tem gordura para isso. Vai conseguir absorver? Não, e ainda por cima vai causar o desconforto. Mas digamos que você compra um excelente multivitamínico. Primeiro, é muito caro. Segundo, talvez não seja necessário. Se você mantiver a alimentação normal, reguladinha, alimentos muito bons que eu passo para vocês, fígado de boi, ou fígado de frango, o ovo tem muito, o leite também tem bastante, são alimentos com muita vitamina. E aí você não vai precisar ficar fazendo suplementação. Consulta seu nutricionista ou faz uma pesquisa certinho em casa, com cuidado, porque aí você vai ter toda a sua alimentação regulada, certinho, sem precisar comprar suplementação de vitamina, que é muito cara. Pelo menos uma boa suplementação de vitamina, algo que realmente vai fazer efeito. Caso você compre essas mais baratas, você vai ter esse problema que eu falei. Muitas das vitaminas não vão ser absorvidas, pode até causar um desbalanço nas vitaminas que você já estava bem no seu corpo, então é melhor evitar. Use a vitamina quando o seu médico te passar. Se você está com uma deficiência de B12, o seu médico vai te passar uma suplementação de B12. Ah, tô com uma deficiência de vitamina D. O médico vai lá e passa a suplementação de vitamina D. Essa é a forma mais correta, porque você ficar fazendo automedicação, mesmo que seja de vitamina, pode te fazer mal. Por mais que muita gente acredita que não, né? Todo mundo acha que, vou usar a vitamina, a moda loucura, posso ficar à vontade, comprar o que eu quiser, porque vitamina faz bem. Não, não é assim que funciona. Você pode ter problema renal, você pode ter problema hepático, problema no fígado, por estar usando vitamina de forma indiscriminada. Vai ajudar no seu treino? Se você tiver com deficiência de vitamina e fazer a suplementação de vitamina de forma correta, sim, vai auxiliar no seu treino. Vai auxiliar em muita coisa, na verdade, né? Na saúde da sua pele, na saúde do seu cabelo, enfim. As vitaminas são muito importantes, mas a suplementação delas deve ser feita com acompanhamento profissional, não a modo individual, modo loucura, do jeito que você quiser, não. Matheus, e a suplementação de aminoácido? Tem aquele complexo BCAA. Bom, se você já está fazendo uso de whey protein, ele já tem uma quantidade boa de todos os aminoácidos, os essenciais e não essenciais. Então é necessário? Provavelmente não. Se você está fazendo uma alimentação correta, está tomando whey protein, poxa, já tem suplementação de aminoácido, não precisa comprar mais. Agora, se você é um atleta de alto desempenho e está buscando realmente o primeiro lugar, talvez seja, assim, bacana você consumir essa suplementação a mais de aminoácido, porque o seu corpo pode estar usando muito para fazer o aumento de massa muscular ali. Então, talvez, aí você conversa com o seu médico, essa suplementação de aminoácidos seja interessante para esse caso específico. De modo geral, eu passaria para um paciente que está começando a academia agora? Não, não passaria. Então, recapitulando, você que está começando agora a sua vida no esporte, aí está querendo fazer uma mudança de hábitos, seja para ganhar massa, tá muito magrinho, quer ganhar muito músculo, ou para quem tá muito gordinho, quer perder peso, enfim, você tá querendo mudar o seu corpo, você tá querendo mudar o seu estilo de vida e tá começando aí na academia, não entende muito de suplementação, o que eu vou recomendar para você, sem te conhecer, uma recomendação de modo geral, que de novo é só uma experiência individual, é uma coisa que eu, estudante da área da saúde, estou passando de modo geral para quem tá buscando uma coisa mais saudável. O whey protein eu te passaria? Sim, se você não tiver intolerância à lactose. Se você tiver intolerância à lactose, busque um whey protein isolado, um whey protein à base da proteína de soja, ou então uma albumina, algo que não vai te causar desconforto. E aí você monta uma alimentação adequada, seja com a ajuda de nutricionista ou por conta própria, mas busca uma alimentação adequada, com uma boa quantidade de refeições para ter o metabolismo acelerado, tudo certinho, e uma dessas refeições você utiliza o whey protein, em vez de ter que preparar sua comida. Até por questão de tempo, praticidade, é muito bacana. Creatina, eu não vou te passar, porque é um dinheiro a mais que você está gastando e que o desempenho provavelmente não vai ser relevante na sua vida. Arginina, eu vou te passar? Também não passaria. Eu acho que a arginina é realmente mais para quem está buscando o alto desempenho e está percebendo que não está conseguindo mais avançar.
aí sim pode ir para creatina, pode ir para arginina. Mas de início, para quem está começando, eu não passaria. Matheus, eu estou tendo problema de disfunção erétil. Você explicou naquele vídeo de tadalafila que o pênis ele enche de sangue, então se eu tomar arginina, que é um vasodilatador, eu vou ter uma ereção mais fácil? Gente, não tem estudo que comprovou esse tipo de coisa. A arginina está relacionada com a vasodilatação muscular. Ela não está relacionada com a vasodilatação peniana. Então, teoricamente, não tem efeito sobre isso. Você vai comprar outros medicamentos para aumento do desempenho sexual que não seja a arginina. Seja tadalafila, seja Viagra. E eu já tenho um vídeo completinho sobre esse tema que vocês podem assistir clicando aqui. Eu passaria também para esse paciente a cafeína, só que daquele jeito. Primeiro faz todo o acompanhamento médico, se ele liberar para você, aí sim o uso da cafeína. Seja cafeína isolada, seja cafeína como pré-treino. As outras suplementações, complexo BCAA ou multivitamínico, eu não passo, não recomendo. Mas o principal, óbvio, como eu disse, a mudança de hábitos, prática de exercício, ingestão adequada de água, sono adequado. Essas coisas são muito mais importantes do que essa suplementação. Se você estiver fazendo tudo isso certinho, aí eu passo para você. O whey protein, passaria a cafeína, passaria o pré-treino com cafeína, e dependendo do caso, passaria a creatina, arginina, essas coisas que são mais relacionadas ao alto desempenho. Antes de sair, não se esqueça de clicar no gostei, porque isso ajuda muito o nosso canal. Se possível, se inscreve aí, eu convido vocês a ativar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. E eu tô deixando aqui duas playlists, uma sobre emagrecimento e uma sobre saúde sexual. Eu garanto que isso aí vai agregar muito no seu conhecimento. Um grande abraço a todos e bons estudos!